Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira ali, em 2006, há 20 anos atrás, eu trabalhei num projeto de uma empresa de telecom que, na época, já tinha alguns modelos de previsão do que a gente chama de churn, né? Que é onde você identifica se o cliente vai deixar a sua empresa e vai para uma concorrência. Esse tipo de produto de dados, eu acho que é o que torna essa empresa data-driven. Então, assim, por mais que há 20 anos atrás muitas empresas já faziam isso, hoje em dia tem empresas que conseguem, por exemplo, criar modelo de previsão de receita, né? Você ter ali, por exemplo, a gente teve um caso recente aqui na DTI, onde a gente trabalhou numa fundação tecnológica no Grupo Fleury, e a partir dessa fundação tecnológica, a gente conseguiu entregar um produto de dados que faz a leitura do laudo usando IA generativa e ativa o paciente ou o médico responsável pelo tratamento para que esse paciente faça um retorno programado que por vezes ali ele é esquecido, né? A gente às vezes faz um exame, tem que fazer um retorno, esquece. Então eu acho que esse tipo de ação é que faz uma empresa ser data-driven, você conseguir realmente tomar decisões baseadas em dados e não em achismos, em feelings, em opiniões ali de pessoas que às vezes tem uma posição maior na empresa, certo? Tava pensando aqui, a gente falou bastante de ter os dados, mas não ter a ação de utilizar esses dados da melhor forma. A gente não chegou a falar, mas também é algo que eu acho que merece ser ressaltado, a confiabilidade nos dados, que é super importante. E também o quanto dados e modelagens tá no nosso dia a dia. Eu não manjo nada de Fórmula 1, mas eu adoro assistir uma TV, assistir um filme. Então a gente vê tantas empresas de streaming, né? Hoje usando modelos de recomendação. Então quando você entra lá no seu aplicativo e fala assim, olha, você assistiu esse filme aqui, será que você vai gostar desse filme aqui? Isso aí é modelo na prática, né? No nosso dia a dia. Isso em qualquer outro site de compra online, Então, assim, eu acho que às vezes a gente tá tão parte do nosso dia a dia que a gente não consegue visualizar. E isso é o sucesso, né? Eles tomando decisões com dados de ponta a ponta, chegando até o cliente não tá nem percebendo, né, que isso está sendo utilizado. Então, eles estão aí. Não é tudo só negativo no sentido de precisa ser melhorado, né? Tem muita gente fazendo muita coisa muito bacana. Mas aí, vocês acabaram trazendo insights sobre como os dados de fato vão gerar valor no negócio, mas eu queria até fazer uma pergunta um pouco mais como se eu fosse uma criança que precisa entender um pouquinho. E eu fico pensando muito no meu armário, por exemplo, assim, se eu preciso escolher uma roupa legal para alguma coisa, o ideal é que ele esteja organizado e que eu consiga enxergar todas as possibilidades para entender o que vai combinar melhor naquele lugar. O que é o passo básico para uma empresa para deixar os dados acessíveis, organizados, assim? E eu queria até entender também, se vocês têm algum exemplo de algum momento de terem percebido, de ter vivido esse momento de virada, assim, quando a empresa deixou de tratar dado como um dado mesmo e virou insight estratégico, assim, quando vocês perceberam que os dados estavam sendo consumidos para gerar valor diretamente. Hoje, aqui dentro da DTI, né, eu atuo num squad focado, né, numa plataforma de dados, e a gente percebe muito, e também de forma muito natural, né, quando a gente muda esse mindset, que eu acho que é talvez um dos principais pontos, né, de virada de chave, que é a gente parar de perguntar qual é esse número, para falar assim, qual é a decisão que eu preciso tomar e quais números eu preciso para tomar essa decisão. E muitas vezes a gente fala, bom, a gente tem esses dados aqui para tomar essa decisão, daí você fala, poxa, isso não é suficiente, eu não vou tomar essa decisão porque eu preciso de mais dados. Isso daí, para mim, é o grande divisor de águas, né? Eu falo, não vou tomar essa decisão enquanto eu não conseguir esse dado, porque é tão importante que merece esperar, né? Então, acho que a gente viveu isso na prática nesse último ano, né? Com esse case, principalmente. E tem casos também, por exemplo, de empresas que começam a desenvolver produtos a partir da análise dos dados. Então, assim, acho que esse seria o estado da arte, vamos dizer assim, né? Que aí você consegue entender realmente quais os dados ali você tem disponível, da onde que você consegue fazer a análise desses dados ali para chegar num desenvolvimento de um produto e começar realmente a desenvolver isso. Então, eu vejo que criar produtos, criar receita, criar investimentos a partir de dados é o que torna realmente essa virada de chave, porque muitas vezes a gente, pelo menos eu vejo isso, que algumas empresas que não têm esse nível de maturidade, às vezes elas
já tem uma decisão tomada e elas precisam de dados para embasar aquela decisão. Então, o ponto é, você precisa tomar a decisão a partir dos dados e não para basear uma decisão que alguém já tomou. Então, acho que a grande diferença está aí. É você realmente acreditar que os dados estão dizendo a verdade. Isso aí é muito bacana, porque a gente passa isso no nosso dia a dia, né? Você ter já a questão que o resultado, e daí você pegar esses dados para basear o resultado que você já tem, em vez de você estar aberto o suficiente para falar assim, deixa eu ouvir o que os dados têm a me dizer. Tem todas essas perguntas aqui, o que os dados têm a me dizer? E é bom quando vai contra o que a gente acha que vai ser. Porque não adianta só a gente ter experiência, a gente falou do feeling, né? Você ter feeling, você ter experiência, você ter know-how, se você não tem um embasamento sobre a sua decisão, sobre a sua opinião, sobre o que quer que seja. Senão vai se tornar realmente só uma opinião. Vai se tornar uma decisão baseada em dados.